Você já se perguntou o que separa aquelas pessoas que são ditas as mais bem-sucedidas no 1% de pessoas mais bem-sucedidas daquelas que são comuns? E se eu te falar que entendendo um conceito simples, você pode começar a fazer essas ações para você exatamente hoje? Eu já vou te explicar qual é esse conceito simples e como você pode botar isso em prática, mas antes eu quero te dar alguns exemplos para que você realmente perceba para onde a gente está indo. Então vamos imaginar assim, você tem um médico, né? O que seria um médico bem-sucedido? Um médico bem-sucedido, ele acaba recebendo indicações de mais pacientes, outros colegas também indicam pacientes para ele, os pacientes estão satisfeitos, eles têm bons resultados, mas como que isso acontece? Basicamente, esse médico bem-sucedido, ele precisa conseguir fazer um bom diagnóstico, saber como ele vai conversar com aquele paciente para conseguir saber o que aquele paciente tem. Fazendo esse diagnóstico, ele tem que conseguir dar o melhor tratamento, qual é a forma que esse paciente vai passar a agir a partir de agora nessas orientações desse médico. Qual é o problema? Não basta a pessoa saber tudo para conseguir avaliar bem um paciente, porque a partir do momento que o paciente sair do consultório, fechar a porta, ele vai fazer com a própria vida o que ele quiser. E ele somente vai fazer aquelas orientações do médico se ele confiar naquele médico, se ele entender o que o médico falou, se fizer sentido isso para a vida dele. Então, não basta saber fazer, ele precisa inspirar esta pessoa a executar e precisa fazer com que essa pessoa realmente acredite que aquilo é para ela. Vou dar mais um exemplo para você entender do que eu tô falando. Vamos imaginar então um gerente, né? Um gerente que tem ali uma equipe trabalhando com ele. Ele pode conseguir entender o que é o melhor para a empresa ou para aquele negócio. Ele pode saber quais são as ações que devem ser realizadas, mas a equipe só vai realizar se ele se sentir inspirado por aquele gerente, se eles entenderem o que deve ser feito, se aquilo fizer sentido. Portanto, não basta saber qual é a melhor solução. Precisa conseguir inspirar que as pessoas executem essa solução e que essa solução seja execuível por essas pessoas. Um vendedor tá ali de um lado do balcão e ele vai tentar fazer uma venda para essa pessoa. A pessoa só vai comprar se ela entender que aquele produto é o melhor produto para ela, que aquele produto faz sentido para a vida dela, que combina com aquilo que ela estava imaginando naquele momento. Então, não basta o vendedor conhecer muito bem o produto. O vendedor precisa conseguir fazer com que essa outra pessoa realize a tomada de decisão de botar a mão no bolso e investir naquele produto porque acredita que aquilo é bom para ela. Tudo isso que eu tô falando para vocês são ação de educadores. É um educador, é esse conceito de usar o meu lado educador na vida. Como assim? Se é tão simples, por que as coisas não acontecem dessa forma? Eu tenho certeza que alguma vez na sua vida você explicou algo para alguém e a pessoa não entendeu exatamente o que era para fazer. Também tenho certeza que em algum momento alguém explicou algo para você e você não conseguiu realizar da maneira ou até achou que estava errado. E talvez o problema foi na forma como aquilo foi dito para você. Então não adianta o explicar bem, é muito mais do que isso. Mas isso não é culpa nossa. A gente passou a vida inteira da maneira como nós fomos ensinados, sem pensar em como que a gente aprende de verdade. Se a gente não aprendeu como aprender, se a gente não aprendeu como estudar, como é que a gente vai aprender como ensinar? Nós não tivemos isso. E na minha experiência, acompanhando pessoas nas mais diversas áreas, porque as pessoas não foram ensinadas a ensinar. Aliás, a gente foi ensinado a ter medo de errar. Não é assim? Você tinha que tirar a nota 10, ou você tinha que tirar a nota 9,5, nota 8, nota 7. O que isso significa? Qual que é a diferença entre essa pessoa que tirava 9,8, da pessoa que tirava 10, da pessoa que tirava 9,5? Na vida, isso não vai fazer diferença. A gente fica pensando o quanto que nós somos moldados para termos medo de errar. E aí faz aquela cultura da pessoa que cola na hora de passar na prova, a pessoa que tenta buscar informação. E na vida real não existe isso. Agora, se você tá vendo que isso vai fazer realmente diferença na sua vida, e eu vou explicar agora como que você vai fazer isso, já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, porque aqui a gente traz informações de como qualquer pessoa pode se tornar muito mais bem-sucedida se ela usar os princípios da educação na sua vida. Quando eu percebi isso, a minha vida começou a modificar e a forma como a gente ensina os princípios de educação também mudaram. Então, como que eu posso me tornar um educador melhor dentro da minha própria vida? Vou te passar aqui 5 ações para você começar
começar a fazer hoje já. A primeira ação é, toda vez que você for propor algo para alguém, a gente vai propor isso pensando no resultado daquilo que você quer que a outra pessoa realize. O que você quer que o seu aluno aprenda, o que você quer que o seu colaborador execute, o que você quer que o seu paciente, o seu cliente, a pessoa que está ali com você faça. O seu marido, seu filho, sua esposa, não sei. Mas eu tenho que pensar no resultado. Não adianta eu simplesmente pensar em tudo que eu preciso explicar para a pessoa, em todas as ações que eu tenho que fazer. Eu tenho que pensar no resultado final. A gente começa pelo fim. A gente começa a planejar de trás para frente. Qual é a ação que precisa ser realizada? Se a gente não faz isso, a gente não consegue fazer uma mudança de forma que aquela pessoa realmente realize, realmente execute. E muitas vezes as pessoas ensinam a gente como se fosse, por exemplo, aqueles manuais. Quem é que lê manual? Aliás, comente aqui já se você é uma das pessoas que lê manual. Quando você compra uma televisão, você compra um aparelho, as pessoas vão direto ligar, porque é esse o resultado que elas querem. E muitas vezes a maneira como o manual ali ele foi construído para que você visse cada uma das pecinhas antes de fazer a ação, e não é assim que a gente faz. Você não precisa saber tudo isso antes de realizar. Você não precisa saber o nome de cada uma das estruturas para que você consiga usar para o fim que você precisa. E é muitas vezes assim que a gente aprendeu nas nossas vidas. Separa tudo, depois junta e daí você entende. Mas não é assim que funciona. Um outro ponto importante é você conseguir criar um ambiente que seja próprio, que seja seguro para as pessoas poderem errar. É uma questão da gente estimular o que é chamado de cultura do erro. O cultura do erro não quer dizer assim, ai que bom, vamos todos errar e assim a gente vai ser feliz. Já escutei falar assim, não pode errar. Não existe aprendizagem tem erro. Não existe. O que a gente precisa é conseguir fazer isso da maneira mais rápida possível para a gente ir ampliando o nosso repertório de erros e assim a gente vai se deslocando. Pensa numa criança. Uma criança quando ela aprendeu a andar. Para ela aprender a andar, várias vezes ela caiu. Várias vezes ela tentou se levantar e não conseguiu. Ela começou ali engatinhando, que não era a forma como ela vai andar depois. Então, se você for olhar no plano total, o engatinhar, entre aspas, seria um erro. Mas é impossível conseguir andar se eu não passar por essa etapa, que não é a que eu vou usar depois. Então, entenda que o erro, ele vai ser sempre absorvido. E a gente fica com medo do erro justamente por aquela questão que eu falei lá do colégio. Você ficou pensando, puxa vida, como que é? Vou me sentir mal, né, no meio de uma situação se eu cometer um erro na frente dos outros. E aí, as pessoas que têm medo de errar, o que elas fazem? Elas fazem procedimentos mais seguros, mais esperados. Elas não inovam, elas não ousam, elas não fazem o que precisa ser feito para que realmente a gente tenha resultado. E aí a gente acaba tendo pessoas medianas, porque as pessoas fazem aquilo que elas sentem que é mais seguro, porque daí elas não vão errar e não vão ser expostas e as pessoas não vão perceber. Tudo isso é um medo que a gente foi tendo de errar. E a gente precisa conseguir ir mudando essa percepção que nós temos sobre o erro. E aqui, nesse canal, a gente vai falar muito sobre isso. Eu sou uma apaixonada sobre o impacto que o erro tem na nossa aprendizagem. Mas é o erro usado de uma maneira inteligente. Não é aquilo, vou errar de propósito, vou errar de novo. Não, isso não é. Você fazer várias vezes o mesmo erro. Não é isso, mas é você entendendo o erro dos outros, os erros históricos, os erros que você vê até no cinema e que você pode usar na sua vida. Então, tô pensando ali no resultado, criei um ambiente seguro, a gente precisa mostrar para as pessoas para onde que elas estão indo. Quando a gente está aprendendo de verdade, a gente está recebendo feedback. E feedback não é aquela coisa de dizer assim, Muito bem. Não, você não foi bem. isso não é nada, isso é simplesmente uma sinalização do que acabou de acontecer. Isso não é um feedback. O feedback, ele precisa pegar aonde você está, aonde você deveria estar e como você faz para sair de onde você está para onde você deveria estar. Isso sim é um feedback. Outras ações são simplesmente uma sinalização do que você falou. E a gente na vida aprendeu que feedback é o quê? É a nota. O pessoal faz aquele feedback sanduíche. Fala bom, fala ruim, fala bom. Isso não funciona. Tem muita ação para a gente perceber o quanto nós não fomos ensinados
nem a dar feedback, nem a receber feedback. A gente tem medo de receber feedback. Mas é justamente na hora do feedback que a gente percebe o que está acontecendo. E o tempo inteiro a vida tá dando feedback pra gente, mas a gente não percebe mais isso, porque a gente tem esse medo do erro, esse medo da crítica que acaba bloqueando. Então, cada vez que a gente observa as reações e as continuidades, a gente precisa saber para onde a gente está indo, para que a gente consiga dar feedback para nós mesmos. Então, o feedback que você dá para o outro, ele tem que ser rápido e ele precisa ser frequente. Então, não adianta você sair para jantar com alguém, que a pessoa fez ali um jantar para você, e você, 2 meses depois, falar o que você pensou sobre aquele jantar. Aquilo precisa ser na hora que aconteceu, para que realmente coloque uma mudança. Se ficar muito distante, eu nem consigo saber o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. Qual é o tempero, no exemplo que eu dei do prato, que precisaria ser colocado ou que eu vou usar outras vezes porque a pessoa gostou. A gente precisa trazer numa situação que a gente está orientando uma pessoa, que a gente está levando isso, sempre uma conexão com a prática. Tem uma frase por aí que eu detesto, que é a tal frase: na teoria a prática é diferente, ou na prática a teoria é diferente. Essas duas coisas não fazem o menor sentido. Assim como eu não posso separar ensinar de aprender, eu ensinei, mas ele não aprendeu. Se ele não aprendeu, você não ensinou. Não tem como eu separar isso, isso é indissociável. A mesma coisa é eu separar a teoria da prática. Se a teoria está separada da prática, ela não faz o menor sentido. Nada no mundo é só teoria. Tudo que impacta na vida das pessoas, ela precisa ser, de alguma maneira, tangibilizada. Ela precisa, de alguma maneira, vir para a prática. Senão, não tem como. Não existe assunto que você vai discutir somente na teoria. Sempre vai ter um exemplo, vai ter uma analogia, vai ter algo que você traz para alguma coisa que você vai fazer para os dias de hoje. Mesmo que se você traga um exemplo do passado, você vai trazer isso com uma conexão para o que você vai fazer agora. E a gente precisa conseguir fazer com que a pessoa aprenda enquanto está fazendo algo. Não pode ser só um espectador. Você aqui que está ouvindo esse vídeo agora, você precisa colocar essas ações que eu estou falando em prática ainda hoje. E comente aqui como que você vai colocar isso em prática ainda hoje. Na maneira como você vai falar com as pessoas, na forma como você vai falar com você mesmo. Afinal, a gente também está se educando, né? E como que as pessoas normalmente fazem uma situação de aprendizagem? Tá lá o cara ali na frente, falando, explicando para você, como se ele fosse o detentor, né, de toda a informação. E, enfim, você tá olhando para ele fazer isso. Mas não é assim que a gente aprende. Se ele tá lá na frente, você tá lá atrás sem perceber o impacto que isso teria na sua vida. Eu gosto de trazer uma analogia imaginando um avião, que muitas vezes as pessoas explicam pra gente como se nós fôssemos os passageiros lá atrás, distante da janela, olhando ali num cantinho o que vai acontecer, mas sem poder fazer nada, porque eu tô simplesmente ali com o meu cinto de segurança esperando o que vai acontecer. E não é assim que a gente leva algo pra prática. Então quem tá com você não pode estar lá atrás no banco de passageiro. Ele tem que estar do teu lado como copiloto. De vez em quando a pessoa faz uma ação, de vez em quando você faz, você vai dar feedback, vai fazer uma ação, é dessa maneira. Então, aquele médico bem-sucedido, ele vai colocar o paciente numa posição de copiloto, afinal ele vai pilotar a própria vida. O vendedor com o cliente vai colocar o cliente na posição de copiloto, porque ele que vai usar aquilo que ele está comprando, o caderno, a roupa. Não adianta a outra pessoa mostrar como ela vai usar. O gerente com a sua equipe, mesma coisa. Se ele se distanciar muito, a equipe vai ficar lá no banco de passageiro imaginando que é impossível ela executar. Então ela precisa ter essa confiança para ela funcionar como copiloto. E é assim que as pessoas que estão liderando, e educar é liderar, acabam sendo mais bem-sucedidas. Então esse conceito é justamente o conceito desse maior poder que existe no mundo, que é o poder transformador da educação. Eu acredito isso com todas as células do meu corpo. Eu saí da prática de onde eu estava para me tornar uma educadora. Eu sou médica de formação. Fiz 22 anos da minha vida, eu dediquei à medicina. E eu fui uma médica muito feliz, porque eu trabalhava com os pacientes, com a emergência. Eu trabalhava ali, helicóptero, em ambulância, pegando as pessoas em situações críticas, tomando decisão de maneira rápida, depois conversando com os familiares, com as pessoas, com o médico, o colega que ia receber o paciente no hospital. Enfim, a gente fazia aquelas ações de emergência para conseguir lidar com situações extremas, faltando recursos. Muitas coisas eu trouxe isso para minha vida, mas eu tomei a decisão de sair da prática médica e
e vir para o mundo da educação, porque eu salvo mais vidas cada vez que eu alcanço uma pessoa como você que está ouvindo esse vídeo agora. Quantas pessoas vão ser atingidas por aquilo que você vai botar em prática? Então, esse poder da educação de transformar, ele é exponencial. Por isso que eu falo que eu abandonei a medicina para salvar vidas. E hoje eu sei que eu salvo muito mais vidas quando a gente ajuda as pessoas a levarem aquilo que elas sabem, o conhecimento que elas sabem, para outras pessoas de uma maneira que realmente vai transformar. Porque é a educação que faz a gente realmente ter mudanças. É o que ela coloca você numa outra posição. E a gente só consegue fazer isso quando a gente sai daquele medo de errar que eu falei para você. Então, você precisa entender como que errar facilita a sua vida. Então, entra aqui nesse vídeo que mostra como errar na sua vida vai ser muito melhor e você acaba percebendo isso no seu dia a dia.